Vamos conversar com o Dr. Gustavo Vitorino agora, ginecologista, a respeito dos métodos contraceptivos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lu. Tudo tranquilo. Existem vários, né? Vários. Quantos? Dá pra listar? São mais de 10 tipos de métodos específicos, Lu. É, para mulher e para homem pra também? Mulher e para homem. Para homem tem menos opções, né? Infelizmente, não se desenvolveu tanto a maneira de evitar a gravidez para o homem. Agora, para a mulher, não. Aí são variadas as formas de evitar a gravidez. Então, vamos lá. Olha, como existem vários, o doutor falou assim, Lu, a gente precisa de muito tempo para falar de cada um deles, né? A gente selecionou 2 hoje, que é o DIU. Isso. É DIU ou DIU? Lu, cada um fala de um jeito. Na verdade, é uma abreviação do que a gente chama de dispositivo intrauterino. Então, DIU. Porque ele vai dentro do útero. Tá. Né? Hoje existe até uma variação, que é o DIU de hormônio, que é chamado de sistema intrauterino, que ele pode ser usado não só para evitar a gravidez, mas para alguns tipos de tratamento. Então eles mudaram um pouquinho o termo. Mas existem os DIUs tradicionais e esse DIU específico de hormônio. Tá, é o DIU e também o... A gente chama de anel vaginal, né, Lu? Seria o uso hormonal dentro da vagina. Tá, então vamos começar com o anel? Vamos lá. Pega aí, doutor, vamos ver. Qual que é? O anel vaginal é esse aqui, Lu. Aqui tem um mostruário, ele não é exatamente assim. Pode puxar um pouquinho. Pode puxar, né? Mas ele é redondinho desse jeito. É assim. É como se fosse um aro, né? Por isso que a gente evita até usar o termo anel, que dá a impressão que é um negócio duro, rígido. Mas né? essa cordinha não vem, é só essa parte aqui. Eu tô com o original aqui. Vamos só abrir ele aqui. Deixa que eu abro pra você, doutor. É assim que a gente compra, então, na farmácia. Exatamente. Ele vem assim, vem numa caixinha normal, você vai abrir. Ele não é azul desse jeito, né? Ele é transparente. É o mesmo tamanho do que tá aqui, né? Ele é bem tranquilo. Entendi. E não vem a cordinha, ele vem desse jeitinho que tá na sua mão aí. Isso, ele é transparente. E aqui dentro dele tem aí o quê? Tem hormônio. Tá? Tem hormônio. Um hormônio semelhante ao dos comprimidos, tá? Só que a diferença é porque assim, o nosso corpo absorve de diversas maneiras os hormônios, né, Lu? E um dos locais em que existe a melhor absorção é na vagina. Então, um comprimido, por exemplo, você toma, vai absorver no estômago e vai distribuir para o seu corpo todo. Esse não. Ele absorve direto dentro da vagina. Então não engorda, né? Porque tem gente que tem medo de engordar com anticoncepcional hoje, de comprimido. Desses né? anticoncepcionais de comprimido engordam. Ah, todos são considerados de baixa dose. Certo. Claro que existe uma variação individual de pessoa para pessoa que pode acontecer uma oscilação, mas... Quanto custa esse anel aqui? Lu, ele não é um dos mais baratos. Ele deve estar na faixa de R$40, R$45. Nossa, doutor. Mas a gente tem que pensar que os comprimidos mais modernos chegam a custar isso. Né? E dura quanto tempo? É para um mês? Um mês como também. se fosse uma cartela do comprimido, Lu. Ele vem com hormônio para 21 dias. Então é mais caro, né? Porque uma cartela de um pouco mais comprimido caro do que custaria o o quê? comprimido. Uns 20, Vou te falar assim, né? que custa de R$1 a R$50. Olha só. Depende da fórmula, depende de qualquer anticoncepcional, se é desses de quinta e quarta geração, se são os um pouco mais antigos. E como porque que tem aplica? na farmácia popular, né, Lu? Ah, é verdade. Como é que aplica? A aplicação é bem simples, Lu. Você pega ele, claro, sempre que você vai se manipular ali dentro da vagina, que é um mostruário de como é o nosso sistema genital da mulher, lave bem as mãos, né? E aí você vai... Como se fosse um AB, ele é maleável, né? Então desse jeito você pode dobrar do jeito que ficar mais conveniente, pode estar sentada ou pode estar deitada e vai simplesmente introduzir ali na vagina. Sem muita dificuldade, você vai empurrar e ele vai se colocar lá dentro da vagina. Mas um absorvente interno tem a cordinha, né? Pra você resgatar depois. Como é que resgata aqui? Não, então, dá a impressão que ele é muito... difícil, mas não é, Lu. Porque assim, muita gente pergunta, fala assim, mas isso não vai se perder lá dentro da barriga? Não, não vai. A vagina, o colo do útero, né? Ele funciona como se fosse um fundo de saco ali. Então é fechado, isso não vai para lá dentro da barriga, não precisa ter medo. Tá? Então, o anel ele fica numa região um pouquinho mais superficial, porque ele não é pequenininho, né? Então, quando chegar o dia correto de retirar, você vai lavar a mão novamente para higienizar, vai introduzir um dos dedos ali na vagina, já vai sentir o anel e simplesmente vai puxar. Ele sai muito tranquilo. Muito tranquilo. Relação sexual normal. O parceiro não vai sentir que tem algo estranho. Alguns parceiros até reclamam um pouquinho, falam, eu sinto alguma coisa um pouquinho mais rígida, tudo. Mas como ele é liso, né, ele não tem ranhuras, nada, não é para atrapalhar. Então, o anel vaginal é um método contraceptivo para mulher que funciona. Hormonal, que funciona muito bem. A gente usa bastante para quem fica esquecendo de tomar remédio, Lu, que é uma praticidade, porque vai ficar os 21 dias com ele ali dentro. Boa. Exatamente como se fossem os 21 comprimidos que você vai tomar de uma cartela. Então não pode esquecer ele lá dentro, né? Se esquecer, o que acontece? Não vai esquecer, né, Lu? Não tem problema, ele não vai causar
causar nenhum problema. Só não vai ter o efeito, né? Entendi. Porque ele vem com a carga hormonal para 21 dias. Passou os 21 dias, normalmente você vai fazer uma pausa, né? Você retira ele, fica os 7 dias, que seria o intervalo de uma cartela de remédio, por exemplo, sem nada, e aí coloca um novo anel. Certo. E aí vai usando mensalmente. Perfeito. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Então vamos retirar o anel. Vamos retirar o anel. Vamos retirar o anel da nossa senão não vai dar modelo certo aqui. isso aqui. O mostruário do DIU, aí assim, eu trouxe um dos modelos, não daria para trazer os 3, né? São 3 modelos básicos do DIU, tá? Tá. Então o DIU, na verdade, não é exatamente dessa cor, nada, é como o outro mostruário ali. Deixa eu só soltar aqui o fiozinho. Esse aparelho não faz todo parte. é o insertor. Esse fio faz parte do DIU, é que ele não vai sair aqui de dentro, tá? Ele fica, vamos dizer assim, na bundinha aqui na extremidade do DIU. Certo. E a gente vai vê-lo na hora que você for retirar, na hora que fazer o controle, se ele está bem colocado ou não, você acompanha pela distância do fio. E é por ele que nós vamos retirar o DIU de dentro. Porque então, aí, fica um diferente do fiozinho, anel, né? que vai dentro da vagina, o DIU não, ele vai dentro do útero. Tá? Então eu vou tirar aqui pra gente mostrar aqui. Quem que coloca? É o ginecologista? É o médico. O anel vaginal é a própria pessoa que coloca, todo mês em casa coloca, tira, não tem problema nenhum. O DIU ele tem que ser inserido por um ginecologista no consultório, né? Então aqui mostrando o útero, né? Você vai introduzir ele até o final aqui do útero. Ele vai ficar bem encostadinho aqui. Tem a técnica correta de inserção, né? Ele incomoda um pouco, pode causar um pouquinho de dor. Você vai introduzir ele ali pela vagina. Aqui não vai dar pra gente mostrar, né? Mas ele vai ser introduzido até lá dentro e ficar no fundo do útero. Só segura um pouquinho aqui pra mim. Seguro. Mostrando aqui, né? Como a gente está mostrando ali no vídeo, né? Seria o útero aberto. Então eu vou mostrar certinho como é que faz a inserção. Isso. Tá. Então você vai introduzir ele lá pela vagina, vai entrar dentro do útero, ele vai ser liberado lá dentro e vai ficar colocadinho, bonitinho. Esse aqui já está bem usadinho, ele não vai parar tão bonitinho. Mas ele vai ficar assim. Fica assim. Com um fiozinho para fora. Para fora da onde? Esse fio vai ficar para fora aqui do útero. Não vai ficar para fora da vagina. Você não vai ver ele por fora. Certo. Mas ele fica mais ou menos 2 centímetros aqui de dentro do útero, que aí você acompanha, vai fazer todas as medições que precisa. Existem 3 modelos básicos, como eu estava falando, Lu. Esse aqui seria o semelhante a um hormônio. Essa parte verdinha aqui que a gente está vendo seria uma cápsula de hormônio que vai sendo liberado ali dentro do útero, tudo. Validade para 5 anos. Então ele tem uma carga hormonal de 5 anos. E quanto custa? Esse Lu colocado, você vai gastar aí mais ou menos uns R$1.200, R$1.400. Mas por 5 anos, então vamos calcular. Então, acaba saindo mais em conta, né, Lu? Porque comprimidos na média hoje, esses mais usados, estão na faixa de R$20, R$25. Em 5 anos, você vai gastar mais do que isso. Doutor Gustavo, eu já ouvi casos de mulheres que colocaram o DIU e fica, né, essa cordinha lá dentro do útero e tal, e que o parceiro sentiu. É verdade. E machucou. Pode acontecer. O machucar, eu vou dizer que depende muito da sensibilidade, Lu, porque ele é um fio, é como se fosse uma linhazinha de anzol. Isso. Às vezes, na hora de cortar, porque o fio vem bem longo pra gente fazer a inserção e a gente vai cortar isso com uma tesoura. E às vezes, se você corta meio inclinadinho, ele fica meio pontudinho. Então, realmente, se a pessoa, o parceiro reclamar, a gente encurta isso. Você volta no ginecologista e ele vai encurtar, cortar um pouquinho mais curto para incomodar o mínimo possível. Esse é o modelo com hormônio que eu estava falando, e existem os modelos tradicionais que são com cobre, né? Que tem outros 2 modelos, um que é parecido com esse, que a gente chama de T de cobre, e um outro que parece um guarda-chuvinha. Aí o tempo de utilidade dele depende. O T de cobre pode ficar 7, 8 anos. Olha. E o Multiload 5 anos como... Que é esse daqui? Não, esse aqui é o DIU de hormônio. Se chama Mineira, eu vou falar o nome porque só tem um aqui no Brasil. Certo. E o Multiload seria esse outro tipo de DIU com cobre, que tem o formato de um guarda-chuvinha, tem uma quantidade menor de cobre do que o que tem o formato de T. Qual que é melhor vale deles? Um pouquinho mais. Lu, depende da adaptação de qual é. Eu vou te falar assim, pessoas que normalmente têm muita cólica ou sangram muito, provavelmente não vão se dar muito bem com o DIU convencional de cobre. Porque pode acontecer um aumento do sangramento, mais cólica, vai continuar menstruando. Então existe uma acentuação desses sintomas. Tem pessoa que não sente cólica normalmente, que não tem muito sangramento, nada, e coloca o DIU e continua igual. Agora, para as pessoas que já têm cólica sem o DIU, tem sangramento, aí o com hormônio vai um pouquinho melhor, porque ele normalmente bloqueia a menstruação. Entendi. Então não vai haver aumento de sangramento, não vai haver mais cólica. Doutor Gustavo, ligou uma telespectadora, como que é o nome? A Sueli. Um beijo pra você, viu, Sueli? Ela tem mais de 40 anos e acabou de tirar o DIU. Ela tem um mioma. Ela tem um receio de engravidar agora, né, Sueli? E aí? Tem que ter ainda, Tirou e engravidou?
O DIU tem essa grande vantagem. Ele é um método de longa duração e você tirou um mês depois, você já está pronta para engravidar. Acima de 40 anos? Então, em 40 anos ainda é possível engravidar, né, Lu? Pois é, Roseli, então cuidado aí, minha filha. Então ela tem que usar, se você não quer... Ou colocar um novo DIU, tá? Porque o DIU, quando se criou o primeiro DIU, que era sem hormônio, era principalmente para as pessoas mais velhas mesmo, né? Que já tinham medo com as doses hormonais muito altas de antigamente, de isso causar algum outro problema, tudo. Então, se optava por evitar o hormônio e colocar o DIU. Era DIU de cobre. E principalmente nessas pessoas que já não querem ter filhos mais, é de longa duração, você deixava 7, 8 anos, e depois tira e pode colocar um novo DIU para ficar mais 7, 8 anos. Então, para as pessoas mais velhas que já não queriam ter filhos, ele cairia muito bem. Bom, semana que vem a gente continua a nossa série métodos contraceptivos. Eu quis dizer antigravidez junto com... anticoncepcionais. Isso daí. São 10, né? São vários, Lu. São vários. Assim, vamos tentar falar um pouquinho de cada um deles. Né? Aí no final de tudo, você decide qual que é o melhor para você, entendeu? Exatamente. Tá bom, doutor? Então, até quinta. Até quinta, Obrigada. Lu. Até mais.